Olha aí, doutora Tiane, seja bem-vinda, maravilhosa, Oi, linda. Essa boa menina noite. véia, viu, gente? É uma menina véia que eu chamo, mas é uma menina véia linda, maravilhosa, competentíssima. E vocês vão ter o Obrigada. privilégio de escutá-la hoje. Eu estava dizendo aqui antes de você entrar que minha vida existe antes e depois de você. Foi você quem trouxe para mim a qualidade de vida que eu tenho hoje para ter uma vida ativa. E quando a gente foi fazer nosso calendário de lives, eu lembrei da gente incluir, apesar de ser bem estranho a gente trazer uma pessoa de saúde, de medicina, para falar sobre desenvolvimento profissional, mas é porque depois que eu passei a conviver com você, eu aprendi que a gente tem a parte da prevenção, da medicina preventiva, da gente se cuidar, com as vitaminas ok, tudo, melhora o rendimento, melhora a memória, melhora muita coisa. Então, eu vou, sem delongas, né? Já falei demais de quem era a doutora Etiane, eu vou passar para ela a palavra. O nosso tema de hoje, só para reforçar para quem entrou depois, é saúde e rendimento no desenvolvimento profissional. Na verdade, envolve a pessoa como um todo, mas como o nosso foco é profissional, afeta o profissional. Eu vou passar para a própria doutora Etiane falar um pouquinho dela e começar já nesse rumo. Por quê, né? Por que dessa saúde em função do desenvolvimento profissional? Oi, gente, boa noite. Eu quero agradecer a Indira pelo convite, né, de estar aqui falando para vocês sobre essa parte, o que que tem a saúde, onde que tem a relação da saúde com essa parte do desenvolvimento profissional, tá? Onde que entra a saúde? Eu costumo falar que para a gente crescer profissionalmente, para a gente realizar nossos sonhos, a gente precisa estar com o corpo ok, tá? Com a saúde, de forma geral, ela precisa estar ótima. Doutora, e como é que essa saúde é ótima? Bom, a saúde não é só o corpo, né? A saúde, ela se desenvolve em saúde física, que eu vou destrinchar, saúde física, saúde emocional e saúde espiritual. Essas três, né, que na verdade é uma pessoa só, elas precisam estar ótima para você chegar onde você quer chegar, tá? Então, teu corpo é o que te leva para você realizar seus sonhos. Então, imagine uma pessoa que acorda com dor, que dorme com dor, uma pessoa que tem dor de cabeça o tempo todo, uma pessoa que toma medicamento, muito medicamento o tempo inteiro, uma pessoa que não dorme bem. Ela vai ter um crescimento profissional bom? Não. Então, a saúde, ela precisa andar junto com o trabalho para você crescer profissionalmente, tá? Dentro da saúde física, a gente destrincha alguns hábitos. Então, saúde física, né, se resume a algumas coisas. Primeiramente, hábitos de vida. Como é que tá seus hábitos de vida? Você é uma pessoa que se alimenta bem? Né? É uma pessoa que come mais verdura, mais fruta, mais legumes. É uma pessoa que evita refrigerante, evita o excesso de doces, evita o excesso de frituras, tá? Isso faz. Você tem que incluir coisas boas e retirar o que for ruim, tá? O próprio excesso do álcool, né? Excesso de cigarro, tudo isso vai fazer com que você ganhe tire pontos da sua saúde, tá? Então, hábitos saudáveis, comer bem, né? Não comer para ficar estufada, o intestino funcionar todos os dias, você dormir 8 horas, tá? Eu sei que às vezes tem épocas da vida que a gente não consegue mais priorizar, tá? Por que dormir 8 horas? À noite é que a gente produz a maior parte dos nossos hormônios, tá? Hormônios que vão queimar energia, hormônios que vão te deixar você no outro dia com mais energia, hormônios que vão ajudar na queima de gordura, hormônios que vão te dar saúde. Então a gente precisa estar dormindo. Por quê? Porque esses hormônios é a produção noturna, tá? Então a importância do sono, dormir bem, tá? E acordar bem, certo? Fazer atividade física, a própria atividade física deixa a gente mais feliz, deixa a gente mais alegre, tá? Então isso é muito importante, ajuda na redução de peso, ajuda a controlar os exames, glicemia, triglicerídeo, toda essa parte de colesterol, então isso é muito importante, tá? Parte de atividade física. E a outra coisa, né, como a Indira até falou, essa questão de suplementação, tá? Eu sempre costumo falar que a gente precisa de uma prevenção. De que forma? Imagine que você tem um carro, você não leva seu carro para revisão, né? Uma revisão programada, você não vai deixar o carro estourar para você levar. Então, essa revisão programada é a medicina preventiva que faz.
De que forma, doutora? Avaliando, olhando para os pacientes, vendo tudo, né? Quem é meu paciente sabe que eu vejo tudo, do cabelo até o pé, eu vou perguntando. Então, você tem que perguntar tudo, para investigar tudo, para ver onde que esse paciente está precisando mais de reparo, tá? Juntamente com os exames. Então, a gente pede muito exame mesmo, a gente trabalha com prevenção. Então, eu quero prevenir, tá? Então, eu peço do que eu acho aquele paciente, o que eu acho que aquele paciente, pela genética dele, o que é mais favorável para ele ter, e aí a gente vai pedindo nos exames e vai conversando com o paciente, tá? Então, a gente tenta otimizar esses resultados para o paciente ter uma saúde 10, tá? A gente consegue otimizar muito, Indira é prova viva, a gente consegue otimizar muito a saúde, tá? Porque a gente deixa níveis ótimos, tá? A gente não quer uma saúde medíocre, uma saúde mais ou menos. Porque mais ou menos qualquer um pode pifar. Mas quando você tá tudo dentro de níveis ótimos, é mais difícil, né? Você tem, é como se sua prevenção tivesse bem melhor, e aí você não adoece com tanta frequência, você tem mais energia, tua máquina funciona bem. Então, entenda no trabalho que a sua máquina, teu corpo, tá? Então, para você produzir bem, como você vai ter criatividade para desenvolver as coisas, se você não tem energia, né? Como é que a criatividade só surge em pessoas que estão bem, né? Que tem um mínimo de saúde física. Porque se você não tiver saúde, você não tem como criar nada. Verdade. Eu vou aproveitar e vou puxar algumas perguntas de gancho de coisas que fizeram diferença para mim, para que você possa trazer e explicar isso para as pessoas, porque só para poder, quem está entrando agora, alinhar, a doutora Tiane Baz, ela é uma médica especializada em medicina preventiva, e eu sou paciente dela, e realmente minha vida mudou depois que eu passei a ter o acompanhamento dela, né? Para muitos que já me acompanham sabem que eu tenho fibromialgia, eu tenho neuropatia periférica e tenho doenças autoimunes. E demorou muito para eu conseguir me equilibrar, eu vivia com muita medicação. E a doutora Tiane, ela conseguiu diminuir minhas medicações, o que não é normal. Né? Mas diminuir como? Com outras coisas, com vitaminas e outras coisas. E eu acabei aprendendo coisas diferentes, por isso que eu quis trazer isso para vocês. A Ju está dizendo, salvou minha vida também, né? Outra paciente. Então, assim, eu quis trazer isso para vocês, porque hoje eu me sinto privilegiada. Em que sentido? Por exemplo, a minha memória que falhava por causa de uma das medicações que eu tomo, né? Então, assim, eu não entendia que certas vitaminas afetam diretamente nossa memória. Eu não entendia que de noite, eu sou uma pessoa que eu adoro a noite, todo mundo sabe que eu sou coruja, né? Apesar da minha doutora passar o tempo todo brigando comigo, parece que tem que dormir lá naquele horáriozinho, eu preciso da noite, tem que ser escuro, manda apagar todas as luzes. Eu vou pedir para ela explicar para você assim, por que tem que ser no escuro, por que eu não posso estar com o celular dormindo ali do meu lado, né? Por que não pode estar a TV ligada? Que ela faz todas essas recomendações, porque isso afeta de verdade, segundo minha médica aí, né? A nossa vida e nosso rendimento profissional no outro dia não funciona que preste, não vai acumulando, segundo ela. Eu digo assim, não, mas eu passo assim uns 4 dias dormindo só 4 horas por dia, aí quando é no sábado eu tiro eu tiro, né, o prejuízo. Ela disse, não tira, né? Então vou passar para ela falar um pouquinho sobre isso para vocês. Bom, gente, é assim, à noite, como até tinha pincelado, existe a produção hormonal, tá? Então, o nosso corpo, ele funciona como um reloginho. A partir de 11h30, a gente tem que estar deitadinha, com os olhos fechados, e tem que praticar a higiene do sono. O que é isso? Dormir bem. Então, antes de dormir, evitar ficar, eu sei que hoje é muito difícil, a gente sempre fica na tela do celular, ou fica lendo algum e-mail, respondendo alguma mensagem, né? Mas a gente tem que priorizar. Por quê? A luz, tanto essa luz que a gente está artificial, como luz do celular, ela impede que a nossa produção de melatonina aconteça de forma adequada. Então, se tiver alguma luz, alguma coisa piscando no quarto, ou muita luz acesa, abajur, sei lá o quê, a nossa produção hormonal, ela é bloqueada, tá? E nossos hormônios, eles funcionam de cadeia. Para eu ter o outro, eu preciso do primeiro. Para eu ter o segundo, para eu ter o terceiro, eu preciso do segundo. Então, faltou o primeiro estímulo, que é o gatilho, pronto, já não deu certo. Então, a importância de você dormir na hora adequada e com tudo apagado, pela produção hormonal. Ai, doutora, se eu não faço nada disso, o que acontece? No outro dia, você não consegue produzir os seus hormônios do dia, você vai ter dificuldade, tá? E aí vai virando uma bola de neve.
Pacientes que dão plantão à noite, né? Tem muita gente que dá plantão. O que que acontece? Aumenta o risco cardiovascular, depleta vitaminas do complexo B, vitamina C, depleta muito. E aí esse paciente aumenta esse risco cardiovascular. Ele tem vontade de comer doce. Se você não dorme bem, no outro dia você acorda com muita vontade de comer doce, comer carboidrato. E aí isso vai dificultar, você vai engordar mais, vai mexer nos seus exames, aumenta o risco para diabetes, risco para todas as doenças, pelo simples fato de não dormir. Né? Então a gente sempre fala que para ter saúde tem que ter todos os pilares funcionando, né? E não só um, é um conjunto, né? Por isso a importância do sono, por conta dessa produção hormonal. E assim, para falar um pouquinho dessa parte das vitaminas, né, da importância da gente, porque assim, a gente quando faz exame de sangue, pelo menos no geral, quando a gente faz exame de sangue, você tem aquele hemograma, aí tem o colesterol, a glicose, para quem tem tireoide, né, como eu tenho problema da examina de tireoide, mas no geral a gente não faz exame de níveis de vitaminas, é estranho, a gente não tem isso, né? E depois que a gente passou a ter esse acompanhamento, eu comecei a ver a importância da gente medir e também de entender. E agora, com essa loucura que a gente está vivendo do Covid, inclusive, eu até fui na farmácia para poder comprar vitamina D, está tendo uma falta de vitamina D na farmácia. Então, assim, fala um pouquinho para as pessoas entenderem essa importância de quais vitaminas, o porquê da nossa imunidade, tá? A importância da vitamina D, que nem é bio, uma vitamina, né, atrelada ao nosso equilíbrio da imunidade. Fala um pouquinho disso, que eu acho que a maioria das pessoas não tem nem noção. Tá. Bom, na verdade, nossa imunidade, a inata, né, ela tá no intestino, tá? Então, no intestino é que tá essa questão da nossa imunidade. As vitaminas, elas entram como cofatores, né, participando de reações para ter essa saúde. A vitamina D, ela é um pré-hormônio e ela está relacionada com vários genes, então ela controla vários genes, aproximadamente uns 2.000 genes, são controlados pelo hormônio D, que é um pré-hormônio. Genes de hipertensão, de diabetes, de imunidade, então toda essa parte de prevenção de doença autoimune, tudo isso está relacionado a D. Ainda tem muita coisa a ser descoberta, ainda tem muita coisa que ainda está nas entrelinhas. Tem muita gente, tem escolas médicas que ainda não dão o real valor, né? Porque ainda não está no protocolo, né? Mesmo a gente sabendo que muda a vida do paciente, mas ainda não é protocolado. E aí o que não é protocolado às vezes é esquecido, né? É visto de forma esquecida. Então o que que a gente faz? A gente deixa no nível ótimo, tá? Então o paciente com risco. Meus pacientes, a maioria são pacientes obesos, são pacientes acima do peso. Então, a obesidade é entre 30 e 60. Eu sempre falo, se está entre 30 e 60, depois fica em 50, fica em 60, fica dentro do, né? Dentro do nível, que é o paciente de risco, obesos, pacientes com osteoporose, pacientes com risco de câncer, pacientes com, que tem metasol, vitamina D, entre 50 e 60, tá? Que é o nível, que está no nível ideal, tá? Vitamina B12, qual a importância da vitamina B12? Energia celular, acordar bem, ter disposição, ter memória, concentração, ok. Tudo isso depende de vitamina B12, tá? E tem muitas pessoas que às vezes não conseguem absorver, porque o intestino tá ruim. Eu sempre falo, vitamina D, às vezes o paciente toma oral e não absorve, porque tudo é no intestino. Então, quem tem intestino ruim não absorve vitamina D, não absorve B12, não absorve nenhuma vitamina, porque a maioria é absorção intestinal. Por que eles consideram o intestino ruim? É prisão de ventre ou é o inverso? Ou os dois? Na verdade, os dois, tá? Tanto diarreia, quanto ir várias vezes ao banheiro também é ruim. O ideal do intestino é ir todos os dias, uma vez ao dia, no mesmo horário, e não ter queixas como estufamento, gases, ter azia, queimação. Se você consegue todos os dias, né? Está tudo ok. Quando a gente pede os exames, suas vitaminas estão ok, normalmente, paciente que precisa suplementar é paciente que está com o intestino ruim. Por quê? Porque na alimentação a gente já tem todas as vitaminas, né? A gente consegue receber vitamina D do sol, a gente consegue receber complexo B de um ovo ou de uma carne. Então, quando esse paciente tem necessidade de suplementar, eu já sei que ele não está absorvendo bem, né? Então, a gente já liga um alerta. Esse paciente está com muita deficiência dessas vitaminas, então o intestino dele não está bom. Porque ele está comendo, não está digerindo bem e não está absorvendo bem. Então, quando tem muito déficit, a gente vê que o intestino não tá ok, né? Toda essa produção de interleucinas,
que dá imunidade, anticorpos também produzido no intestino. Então, a gente dá sempre um alerta para esse intestino, para ele funcionar bem, e, consequentemente, a gente vai ter uma melhor absorção dessas vitaminas e vai ter uma melhor imunidade, né? Aí, outra pergunta que eu acho que é bem importante e que eu vejo principalmente nos jovens, né? Os jovens hoje em dia, com pessoas que são concurseiros, vamos colocar assim, né? Que estão estudando muito para concurso ou se dedicando muito em termos de conteúdo, acaba tomando alguns tipos vamos assim, potencializadores, Suplementos? né? Não são suplementos, mas como forma de absorver melhor o conteúdo, de rendimento, né? Alguns, inclusive, remédios, mas que alguns tomam sempre necessidade do remédio, mas no sentido de que aquele remédio melhora a memória, né? Melhora a ficar, para fixar o que a pessoa estudou. Assim, como é que a gente pode colocar isso? Os jovens que estão estudando para o terceiro ano, para vestibular, para prova, que a gente vê que às vezes quer virar à noite, então toma uma medicação, às vezes toma uma vitamina, um suplemento que faça com que ele passe a noite acordado estudando e aquilo absorva mais. Como que a gente pode dizer nesse sentido? Oh. Que também para o trabalho serve do mesmo jeito, né? A primeira coisa, eu, né, fiz medicina, sempre tive boas notas, mas eu nunca gostei de estudar à noite, tá? Então, assim, eu já sempre, antes de saber disso tudo, eu já não gostava de estudar à noite. Então, eu sempre prestava muita atenção, copiava, estudava sempre todos os dias, porque o que acontece com esses concurseiros, às vezes, hora, né? E aí tem que virar noite, aí tem todo esse processo. Então, eu gosto de falar sobre organização. Organize seus horários, deixe tudo pronto para você seguir aquilo, para não precisar passar muito à noite, tá? Usar, se reorganizar, subir todas as vitaminas, não é uma vitamina específica, mas complexo B, deixar ele dentro do ok, a vitamina C, ômega 3, uma parte do ômega 3 que é o DHA, que é exclusivo cerebral. Existem também fitoterápicos, a gente gosta muito de usar a L-taurina, que deixa você mais com o cérebro mais ativado. Fora a L-taurina, às vezes um pouco de cafeína, dependendo do paciente. O DHA, piracetam, tá? Eu tenho usado em alguns concurseiros, meio que off-label, mas está tendo muito resultado. Paciente que vai passar na prova do AB, às vezes a gente usa muito, tá? Rhodiola, ashwagandha, produtos da medicina chinesa, fitoterápicos, e melhora muito, né? O paciente consegue melhorar. Mas lembrando que para melhorar a concentração, foco, tudo, é um conjunto, tá? Tem que se alimentar direito, tem que tentar dormir o máximo que você conseguir, fazer atividade física, se alimentar bem, né? O cérebro, se você ficar comendo só açúcar, só farináceos, pão, bolacha, macarrão, açúcar, refrigerante, o corpo tende a ficar, o cérebro fica excitado, só que é um excitado sem rumo, sem foco. Quando você começa a se alimentar melhor, o seu cérebro funciona melhor. E existem alguns trabalhos que mostram sobre dieta cetogênica, mostrando melhora no nível cerebral, no funcionamento cerebral. Mas aí tem que estar acompanhado, né? Mas esses fitoterápicos, o próprio DHA, que não precisa de receita, melhora muito. DHA é uma parte do ômega 3. O ômega 3 é EPA e DHA. O EPA é mais função cardiovascular e o DHA mais cerebral. Ajuda muito, tá? Então, é um conjunto, né? Mas dentro desses, adolescente tem muita anemia, né, Indira? Então, a gente tem que ver se esse adolescente não está com anemia, né? Às vezes, anemia, às vezes, suplementar o que está faltando no corpo, né? Usar ômega 3 ou o próprio DHA, a gente vê isso em consulta, e alguns fitoterápicos que vão te ajudar. Aí a gente tem como melhorar bastante essa memória, esse foco, deixar bem afiado. Só reforçando assim, que eu pedi para falar, mas assim, a sugestão é óbvio, não é para você sair aí comprando vitamina e tomando loucamente, não, porque você precisa medir, saber como tá o seu. Também vitamina demais pode estragar, né? Também pode dar problema, né? Com certeza. Eu, inclusive, eu não gosto desses polivitamínicos, né? Por quê? Porque você não sabe como é que tá no seu corpo. Você vai tomar, às vezes você tá com excesso de alguma vitamina, hipervitaminose também é ruim. Então, o ideal é você fazer no seu exame e suplementar aquilo que está faltando, né? E não tomar. Eu já sou contra aqueles multivitamínicos, essas coisas que vêm tudo junto. Até porque, gente, vitaminas é assim.
tem tudo uma dose padrão. Se você dá mais de uma vitamina do que da outra, às vezes anula, uma anula o efeito da outra, tá? Então, esses polivitamínicos, não sou a favor. E assim, Uma só para pessoa... colocar até um exemplo comigo, né? A doutora Etienne, por exemplo, ela colocou a castanha do Pará, que foi uma das coisas, a forma de trabalhar um alimento que ela colocou para mim. É legal, comer umas 3, 4 castanhas por dia, só que eu adoro castanha do Pará. Daí ela passou a receita e tudo aí. Eu comecei a comer castanha do Pará. Quando eu voltei lá na doutora Etienne, a doutora Etienne tinha comido bastante castanha do Pará, tipo assim, quase 2 quilos assim, no dia. Ela disse: você é louca. Aí você vai aumentar alguma coisa que a castanha do Seu Pará, já que eu não sei o que selênio. é, o selênio, e Selênio. aí eu vou me Excesso de complicar. selênio. Pronto, então assim, Aí quer também não pode cabelo, aí já é exagerar, né? outra. Nem muito para lá e Exatamente. nem muito para cá, né? É o equilíbrio, né? Aqui, uma pessoa que está nos assistindo, a doutora Lorena, psicóloga, trabalha inclusive comigo, ela tem mania de usar óleos essenciais. Ela perguntou: óleos Eu essenciais amo, ajudam de alguma eu forma? Ela amo, está perguntando aqui, como é que você eu acha dos óleos amo, essenciais? Então amo, faz efeito? E faz efeito amo. mesmo. Então Eu pronto, uso ó. muito o de lavanda, tá? Quando eu quero relaxar, eu pingo umas gotinhas no travesseiro, eu coloco na mão, né? E faço e cheiro. Gosto muito do óleo essencial de melaleuca, tá? Principalmente essa época agora de Covid. É que a gente gosta, né? Quem não gosta, quem não acredita, aí não vai funcionar. Mas melaleuca, que é antifúngico, antibactericida, é muito bacana. Hortelã-pimenta, que melhora toda essa parte digestória, dá acalmada também. Então, assim, eu sou muito fã dos óleos essenciais. Uso em mim, uso na minha filha, boto na cama, boto... Antes, inclusive, da live, eu coloquei lavanda e já cheirei. Alecrim também, eu fico xeringando assim no espaço. Eu adoro. Então que E pra bom. mim funciona. Um dia desse eu estava com enxaqueca, eu tenho problemas de dor de cabeça, né? A Lorena estava na sala comigo, ela disse: vou já te dar um óleo, peraí, vou já pegar, você vai passar um pouquinho. Mas por incrível, nem tomei remédio nesse dia e minha dor de cabeça passou, né? Então, assim, eu sou suspeita que eu acabei utilizando e funcionou, né? A E, aromaterapia é maravilhosa. e aí, pegando o gancho, foi de hortelã, ela está dizendo aqui, foi de hortelã, exatamente. Então, pegando o gancho do que a gente já começou indo para esse outro lado, né, da gente, de uma coisa mais natural, eu vou puxar também para você falar um pouquinho de acupuntura, de outros tipos de terapia que você também coloca que é importante e que ajuda para a gente estar equilibrado, né? Gente, eu sempre falo que eu vou pegando um pouco de cada coisa, tá? Eu sou muito fã da medicina chinesa, tá? Eu acho que eles são muito sábios. E a medicina chinesa tem toda essa parte de acupuntura, de reequilibrar a energia dos órgãos. Às vezes o paciente já tá tomando suplemento ok, já tá essa parte física toda equilibrada. Só que essa parte energética não tá bom, né? Então a gente acaba indicando essa parte. Eu indico muito constelação familiar, mando para o psicólogo, mando para terapia, mando resolver problema em casa. Eu sempre falo com o paciente, Indira sabe, falo: olha, paciente com fibromialgia, paciente com alguma doença autoimune, tem paciente que tem essa relação afetiva que precisa tratar. Então eu nas consultas eu já coloco logo, né? E eu trato a família toda, então marido, os filhos, então eu já sei, olha, é assim, não tem como você não fazer a sequência. Então, tem que tratar toda essa parte de saúde mental, né? A acupuntura lenta na reorganização desses pontos de equilíbrio do corpo. Eu indico muito, muito mesmo. Todas essas terapias integrativas eu vou indicando para meus pacientes para a gente usar. Ah, eu sou contra remédio? De jeito nenhum, tá? Eu sou contra o uso excessivo. Tem pacientes que às vezes, tipo, toma 7, a gente consegue deixar ele com 2 remédios, 3 remédios, né? Então a gente vai dentro do conhecimento da terapia medicina chinesa, da fitoterapia, da mudança de hábitos, a gente tenta fazer com que ele diminua, tá? Às vezes tira tudo, às vezes realmente não precisava, mas não que eu sou contra, a gente tenta reequilibrar de uma forma um pouco diferente, né? Mas tem paciente que precisa e vai usar e precisa mesmo. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai pelas beiradas, corrigindo os efeitos colaterais, né? Se eu sei que aquele medicamento diminui aquilo, eu vou por trás corrigindo. Não é que eu vou tirar, se o paciente precisa, a gente deixa e a gente vai corrigindo o déficit que ele vai causar, né? Então é mais ou menos isso. Se eu sei que meu paciente usa omeprazol, que é um medicamento que muita gente usa, às vezes usa de forma errada porque come errado, né? O médico fala: olha, se alimente direito, e o paciente faz errado. Aí ele toma. O
que o omeprazol vai fazer? Ele vai causar deficiência de B12, tá? B12, B9, principalmente complexo B. Então, eu já sei que aquele paciente vai ter déficit. Outro medicamento muito comum, metformina. Eu amo metformina, que é o Glifage, prescrevo muito, também depleta a vitamina do complexo B, principalmente B12, ácido fólico. Então, é assim, a gente usa o medicamento, se precisa usar, e a gente vai tentando diminuir esse efeito colateral, vendo o que precisa repor no corpo, né? E a gente vai equilibrando o paciente. Acho que é equilíbrio, né? Você ficar equilibrada dentro do seu nível. Tá tudo ok? Tô me sentindo bem? Tô. Então, a gente vai mantendo nesse equilíbrio. Eu acho que é mais ou menos assim. Aí uma pergunta que eu acho que tem muito a ver com o dia a dia do trabalho, né? Hoje, cada vez mais, as pessoas estão trabalhando muito, com exceção desse momento agora do Covid, que a gente está, todo mundo em uma quarentena, mas, assim, no geral, se trabalha muito. E as pessoas parecem estar sempre estafadas, cansadas, né? Assim, não estão doentes, mas normalmente quando você pergunta como é que você está, eu estou cansada, eu estou com dor nas costas, eu estou doída, eu estou me sentindo quebrada. Isso tem alguma forma da pessoa, isso tem a ver com a parte da saúde física, ou é só cansaço do trabalho, ou normalmente tem? Tem toda essa parte física e tem a parte mental também. Por quê? Tem pacientes que sempre estão reclamando, né? Sempre tá ruim. Então, essa parte de saúde mental, de entender, né? Mudar o pensamento, pensar mais positivo, isso faz diferença. E às vezes não, às vezes é esgotamento físico mesmo. Por quê? Normalmente esse paciente, ele tá fazendo errado. Tá se alimentando de forma errada, ou tá trabalhando demais, tá comendo o que é mais fácil. Aí ele opta por tudo que vem dentro de pacote para ele levar, não descasca uma fruta, não, né, não come uma salada. Então, se você dá o combustível errado para o corpo vai falhar, tá? Então, primeira coisa é ter o alimento. Não tem como você fugir do comer um alimento errado e achar que teu corpo vai funcionar de forma adequada. O carro funciona com gasolina. Se você botar água, é um líquido parecido, ele vai funcionar? Não, tá? Então, você tem que dar o combustível certo. Lembra, comida é lembrar da natureza. Tudo que estiver mais próximo da natureza vai ser melhor para ti, né? Então, tentar andar sempre com umas frutinhas, uma castanha, mas não meio quilo como a Indira anda, é só 3. Castanha do Pará a gente come no máximo 2, né? A outra pode ser até um pouquinho mais. Uma fruta, tentar entrar com essas coisas dentro da bolsa para você não comer porcaria. Então, no trabalho, normalmente, o que o povo... Eu trabalho em hospital, trabalho em alguns lugares, o povo vai muito festa, salgadinho, é pizza, é muito bolo, e aí você entra nessa onda, é bolachinha, é os biscoitinhos, é café com açúcar o tempo todo. Então, você passa o tempo todo dando combustível. O que seu corpo vai fazer? Vai dar sinal de falência. Vai sentir dor de cabeça o tempo todo, vai estar com o intestino ruim, aí a pessoa não toma água, né? Que a água é essencial, a pessoa esquece. Aí, como é que não tem fadiga? Aí, comendo errado, o intestino vai estar ruim, não vai absorver, aí vai ter déficit de mineral, déficit de vitaminas, aí começa o ciclo, né? Então, tudo uma coisa puxa a outra, né? Fadiga é muito de absorção, não tô absorvendo no meu intestino, né? Então, vê o que tu tá comendo. Comida, pensamento, eu sempre falo, hoje as pessoas têm muito pensamento negativo, elas estão sempre carregadas, aquelas pessoas, né? Então, isso também adoece a gente. Não só o que a gente come, mas também o que a gente pensa, o que a gente faz, né? O que você tá no seu pensamento? Você tem um pensamento positivo? Aquelas pessoas que falam mal dos outros o tempo inteiro, isso faz muito mal para nossa saúde, muito mal, tá? Então, tenta focar no bem-estar, mas bem-estar de forma integral, tá? Saúde física, saúde emocional, é tudo junto. Controlar o estresse, controla aquilo que aconteceu. Eu sempre falo, né? Controlar o estresse é uma coisa que eu já disse que não tem um botãozinho. Essa parte é difícil de controlar o estresse. Até hoje ainda não consegui, não. O que eu tô... O que a gente tem que fazer? Eu vi uma frase, eu não sei, acho que foi no método CIS, não sei se foi com Paulo Vieira, mas assim, tudo que acontece na nossa vida é 10%. Tudo. E como você vai reagir a isso? É seus 90%. Então, a gente está no controle de tudo. Aí eu disse, poxa, realmente, eu estou no controle, né? Então, sou eu que decido se eu vou me estressar ou não. Por quê? Aconteceu, por exemplo, eu bati o carro, é uma coisa boa? Não. Mas eu decido se eu vou estragar meu dia inteiro, porque eu bati o carro, ou se eu vou resolver de uma forma mais tranquila. Descer do carro, meu amigo, vamos lá, vamos resolver. E aí a pessoa já vê que você está mais tranquila, ela se acalma também. E aí vocês vão resolver de uma forma ok.
Se a pessoa já desce do carro, poxa vida, dizendo nome, fulano, eu bati o carro, você estressou, você acabou com o teu dia. Então, assim, a mesma situação e duas respostas diferentes. Quem decide isso? Eu. Você, né? De que forma que você quer reagir a isso, né? Então, é exercício. Eu sou uma pessoa, eu tinha uma TPM, eu era muito, ainda sou um pouco, mas eu aprendi a me controlar. E a gente faz isso, é um exercício diário, tá? Todos os dias a gente vai aos pouquinhos e aos pouquinhos. Não, a gente não vai acordar e dizer assim, opa, hoje vou me estressar, e vai, o mundo desabe e a gente fica rindo. Não. É um passo de cada vez. Tudo que acontecer, você fala, será que eu realmente preciso me alterar? Vamos pensar. Deixa eu calmar, ou então não reclamar da pessoa naquele momento de estresse, deixa eu raciocinar, depois eu vou falar com fulano que ele fez errado, né? Não, a gente tem um momento de euforia, poxa, fulano fez errado, eu sei que ele tá errado, a gente sabe que tá certo, mas às vezes é melhor estar feliz do que ter razão, né? Verdade, Então, e aos tem razão. pouquinhos, né? Então, assim, eu era assim, eu sou a louca da razão. Eu tenho razão, eu tenho que dizer pro povo que eu tenho razão. Hoje não. Fala, ah, é bom, não quer acreditar em mim? Tranquilo, seguir em paz, lá tudo certo. Então, entender, eu acho que o controle do estresse, eu acho que é uma das coisas mais importantes, né? Para crescer no trabalho, para ter uma saúde, Verdade, tudo, né? Acho que tudo verdade. é, Coisas bem difíceis, mas é o mais eu acho que difícil. é um dos pontos mais É o mais importantes, realmente. difícil. É. Aí, aproveitando que a gente está tirando dúvida de coisas que impactam e alguns modismos, tem uma moda, né, no sentido de que agora o glúten faz mal de todo jeito. Então, todas as nossas dietas, todo mundo agora, quando você vai, tira tudo que é de glúten. As pessoas passaram a ter alergia a glúten, era uma coisa que se consumia normalmente, ninguém nem sabia que existia esse tal desse glúten, né, antigamente. E agora existe Uhum. isso. É verdade, procede, o glúten atrapalha mesmo? Atrapalha o quê? Por quê? Né? Na É importante que verdade, eu retire o glúten da dieta? é assim, ó, na verdade, o trigo, né, a gente sempre fala que aquele pão que Jesus comeu, aquele trigo, ele não é mais o nosso, tá? E por quê? Porque a nossa proteína do trigo está mutada. Essa mutação, que ela inflama mais o nosso corpo. Então, eu sempre falo, meu filho, se quer comer croissant, vai comer croissant na França, porque o trigo de lá não tem problema. Então, não são todos os trigos e não é todo o glúten. É o nosso do Brasil e alguns lugares que estão muito ruins, tá? E não só o trigo. Hum, Imagine que você esteja com o intestino todo inflamado. Qualquer coisa que você vá comer, eu tenho pacientes, por exemplo, que às vezes está com diarreia crônica ou constipação crônica. Tudo que ele come passa mal. Por quê? Porque o intestino está muito inflamado. Então, às vezes, nesse período, né, esses pacientes mais críticos, eu acabo tirando alguns alimentos inflamatórios. Leite, trigo, o leite. Ah, e o leite é inflamatório? Depende. É um leite de uma vaquinha que tá lá no pasto, uma vaquinha que só come a graminha, ok, que não tem vacina, antibiótico, todas aquelas coisas, ok. Aí um leite que fica num saco, numa caixa, 6 meses. Olha a diferença, né? Seis é. meses com estabilizante, conservante, não é mais leite, é um produto alimentício. Então, o trigo é a mesma coisa, tá? Então, a Lorena quer ir para a França. A gente Quer ir aqui, para o a que que eu França, eu faço? preciso urgentemente ir para a França. O que que a gente faz normalmente? Pelo menos nos 2 primeiros meses, para pacientes que estão muito inflamados, a gente tira tudo por 2 meses, tudo que pode inflamar, e depois a gente vai reorganizando, né? Até porque é muito difícil ficar sem tudo. Então, tem pacientes que estão mais inflamados, a gente acaba tirando. Tiro de todo mundo? Não, tá? Mas a gente tira daqueles que estão mais inflamados, né? Com o intestino ruim. Aí a gente vai tirando. Por quê? A gente primeiro tira os alimentos ruins, vai reparando essa mucosa intestinal e depois a gente vai colocando, reinoculando esses alimentos. Mas o paciente não vai comer trigo de manhã, de tarde, de noite. Não. Ele deixa para comer no sábado, uma massa que ele queira, ou um pãozinho no dia que ele queira, de forma eventual, mas não todos os dias, porque senão ele vai inflamar tudo de novo, né? Esses pacientes que eu falo, é pacientes com doença autoimune, né? Principalmente esses, a gente tem uma diminui, pacientes de fibromialgia, que essa reação. Vocês mesmo sabem, quando come muito pão, muito doce, começa a doer as articulações, né? Verdade. Então, assim, É. não tem como. Você sabe, o paciente diz, doutora, eu não vou mais comer isso, não. Não é nem porque a senhora não quer mais que eu coma, é porque quando eu como, eu passo mal. Então, você sabe aquilo que te causa mal, né? Não precisa a gente dizer, porque o paciente já sabe, né? Doutora, eu como isso, 2 dias depois eu passo mal.
Então, é entender, o teu corpo dá sinais, tá? Tem paciente que come trigo a vida toda que não vai ter nada. E tem pacientes que comem que vai passar mal. Então, individualizar cada um, colocar num contexto, né? E ver se vai fazer mal ou não. Fazer uma avaliação, né? Mas é mais difícil. Como eu atendo pacientes mais complicados, eu acabo tirando, porque meus pacientes vêm com muita coisa. Então, ele não vem simples, ele já vem rodar o mundo todo, e aí eles chegam para mim, aí eu preciso cuidar, né? Mas, é assim, eu acabo tirando pela minha rotina, né? E não porque tem que tirar de todo mundo, mas os que chegam para mim, eles já chegam mais complicados. Então, eu acabo tirando. Aí, aqui perguntaram, pode trocar o trigo pela goma? Faz menos mal? Na Ou não? verdade, assim, depende para quê, né? Ah, eu só quero tirar porque eu tenho doença autoimune e eu sinto dor, eu sinto dor de cabeça quando eu como pão. Beleza. Aí você vai trocar pela goma. Outra situação. Eu tô muito gordinha e quero emagrecer, então eu vou trocar o pão pela goma? Eu vou engordar do mesmo jeito. Então depende de qual situação. Ah, não, eu quero manter só a saúde. Não, pode comer eventualmente o trigo e pode comer a tapioca, né, que é a goma. Não, eu tô muito cheinha, reduz, né? Porque a goma é um carboidrato simples, ele tem absorção rápida, né? Então ele vai virar açúcar rápido. Então tenta, 2 dias na semana eu como minha tapioquinha, ok. No outro dia eu como omelete, vai fazendo a variedade, né, desses alimentos. Não pode comer uma coisa todos os dias. Isso acaba criando alergênicos, aquela coisa, porque todo dia se come a mesma coisa. Cadê a variedade nutricional dessa alimentação? Não tem, né? Mas não que tenha problema, não tem problema nenhum comer a goma, né? Mas desde que você tenha variação das coisas. Aí, pegando outra coisa que eu também acho importante e que também comecei a ficar mais atenta depois que a gente passou a ter o acompanhamento. Quando você foi ver meus exames, eu lembro que você chamou bem atenção para não lembro mais nem o nome do treco lá, mas era o que afetava a minha memória. Você disse, olha, o teu tá tão baixo que aí até fez uma comparação de que às vezes, normalmente o paciente quando tem Alzheimer, aquilo fica bem baixo, né? E as pessoas quando vão ver já está lá numa situação que fica difícil até de conseguir tratar de forma preventiva, né? Então, assim, fala um pouquinho disso, que as pessoas acho que também não se atêm, assim como eu, né? Eu já estou com quase 50, 49 anos, vim descobrir isso acho que é 2 anos que eu estou com a senhora, né? Então, assim, 2 anos atrás, né? Então, eu lembro que eu estava falando, assim, dando aula, e eu esqueci. Eu disse assim, meu Deus, porque é que aí, né? Então, assim, eu esquecia mesmo as palavras, esquecia, andava com minha bolsa procurando a bolsa, pendurada em mim mesma a bolsa, né? Então, assim, são coisas que a gente às vezes pensa que é besteira, mas que às vezes tem a ver com o nosso organismo. E isso afeta diretamente no trabalho. Eu, por exemplo, dando aula, sendo professora, dando uma palestra, morria de vergonha. Falando aqui, faltava a Você palavra. sabe o Fala, que meu é e não Deus. sai, né? Né? Então, assim, isso acho que as pessoas nem têm noção que isso tem a ver também com o equilíbrio e com um item específico do nosso organismo. E isso a gente chama, é um hormôniozinho, que é o sulfato de dehidroepiandrosterona, né? O vulgo Misericórdia, eu não vou DEA. decorar nunca esse nome. Vulgo S-sulfato de DEA, né? A gente chama assim. Esse hormônio ele é muito relacionado com toda essa parte cerebral, memória, concentração, humor, libido na mulher. Então, tem um valor de referência, né? Só que a maior parte das pessoas, como não é protocolado, a gente acaba não pedindo, quem não trabalha com medicina preventiva. Tá errado? Não, não tá errado, porque não é protocolo, né? A gente acaba vendo como um todo. Então, o da Indira estava inferior a 15, que era 0. Não tinha nada. Inferior a 15 é 0. E aí, a gente pergunta, quando a gente vê um paciente com esse sulfato de DEA muito baixo, normalmente são pacientes mais estressados, tá? Porque o que baixa o DEA? O estresse. Então, a gente precisa, falta de sono, né? Ela chegou, não dormia direito, não dormia. Eu lembro que isso ficou muito marcado na minha memória. Ela acordava a cada 15 minutos, né? E aí, então, gente, imagina uma pessoa que acorda a cada 15 minutos, se esse hormônio é produção noturna, como que ela vai ter esse hormônio? Não tem, né? Como que ela vai ter energia? Não tem. Então, tava tudo fora do eixo. Então, sulfato de DEA, ela estava inferior a 15. Ai, doutor, eu tenho que usar sulfato de DEA? Não, primeiro eu tenho que corrigir as causas bases. O hormônio, ele é sempre cereja do bolo, ele é o último
caso ele não melhore. Então, primeiro você melhora a alimentação, vai desinflamando o corpo, vai dando o alimento certo, suplemento ferro, as vitaminas, nutrientes, atividade física, vai subindo de categoria. Chegou, realmente não melhorou. A gente fez tudo, o paciente aí a gente tem que repor, né? E faz a prova terapêutica, o paciente melhora. Então, é meio que patognomônico. Eu tô querendo falar, eu olho para a caneta, sei o que é caneta e não consigo. Meu Deus, caneta. E não sai, né? E o paciente, ora, eu tô com isso na ponta da língua e não sai. Eu sei que é um livro, o negócio não sai. Então, a gente pensa logo no sulfato de ideia. E, normalmente, quando a gente pede, ele vem muito baixo, né? Eu já peguei pacientes inferior a 15, vários, né? Indira foi uns caras, mas vários. Já peguei jovens, né? Às vezes, muito estresse, paciente muito estressado, que tem uma vida muito, uma rotina muito puxada, né? Que tem uma carga de vida muito alta. Eles têm o ideal muito baixo, né? Imagina se a gente não ajusta isso, né? A memória vai falhando. E é uma ladeira, porque o corpo não vai, agora eu vou começar a produzir. Não! A ladeira vai só caindo. Vai caindo para onde? Negativo? Não tem mais para onde ir. E aí a memória vai ficando pior, né? Não só a memória, o humor, muita gente com depressão, por falta de hormônio, né? Falta de hormônio, falta de nutriente, falta de vitamina, falta de cuidado do intestino, né? Então, gente, a saúde preventiva hoje, ela é fundamental, tá? Eu acho que não é nem luxo você ir para um nutrólogo hoje, você ir para um médico de medicina preventiva. Eu acho que é essencial, é você se priorizar, né? Porque isso faz total diferença na sua rotina. Meus pacientes todos, depois que eles vão para mim, eles começam a ganhar melhor, eles trabalham, eles produzem mais, eles crescem, eles ou abrem empresa, ou fazem alguma coisa, muda a saúde. Então, assim, isso tem preço? Não tem. Cria um É você ânimo, né? E cuidar da você, sua saúde. criando o ânimo, você começa a render mais e, claro, a ter um retorno em função disso, né? Com certeza, é prioridade, né? Eu acho, sempre falo que a saúde é questão de prioridade. E a medicina preventiva, essa prevenção da nossa máquina, né? Do nosso carro, que é o corpo físico, ela tem que ser feita, né? Então, e ver tudo. Ver todos Aí os uma pergunta, hormônios, assim, tudo. são duas perguntas, uma não tem nada a ver com a outra, mas só para falar e você ver qual você quer começar primeiro. Primeiro, assim, por que que a gente passou a ter tantas doenças que não eram tão comuns, ficar tão comuns, como, por exemplo, Alzheimer ou Parkinson, né? São doenças que a gente não via, não via com tanta frequência, era uma pessoa aqui e outra ali. Hoje, aqui no meu condomínio, por exemplo, a gente tinha uma pessoa uma casa que tinha uma pessoa que tinha Alzheimer, e a gente já está com outra casa com uma pessoa com início de Alzheimer, no mesmo condomínio de 12 casas. Então, assim, é uma coisa que passou a ser muito comum, assim como o Parkinson, né? Então, por que de uma hora para outra passou a ter esse monte de gente com essas doenças que para a gente era uma raridade? Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto, por que é tão pouco divulgado? Quando eu até falo, ela é médica de quê? Quando eu falo, né, indicando você, aí, então Médica ela é de médica gente. preventiva, ela é médica preventiva. Preventiva? Como assim? O que é isso? Então, assim, as pessoas não sabem nem o que é direito, porque assim, é esquisito. A gente normalmente vai para um médico para cuidar de uma doença. Então, assim, são duas perguntas. Primeiro, sobre isso, por que a gente passou a ter tanto. Por exemplo, sou apavorada com Alzheimer e Parkinson, são duas doenças que realmente me apavoram, né? E por que que é tão pouco divulgado? As pessoas nem sabem que existe. Nutrólogo, mais esquisito ainda, outra palavra muito estranha, não é tão comum. Por que isso? Na verdade, é assim. Primeira coisa, dessa parte de não divulgação, de não entender o que é o nutrólogo, o que é a medicina preventiva, né? Por que existe isso? Eu me formei, eu tenho 7 anos de formada. Nesses 6 anos de faculdade, eu não ouvi a palavra prevenção, praticamente. Eu ouvi, assim, prevenção. É tomar vacina, prevenção é fazer mamografia, prevenção é você fazer Papa Nicolau. Para mim, na minha cabeça, prevenção era isso, né? Quando eu me vi com 92 quilos, 26 anos, memória ruim, eu tava assim, eu não conseguia dizer o que eu queria falar, eu tava no plantão e esquecia da palavra que eu ia dizer pro paciente, eu não era depressiva, TPM horrível, tudo desmantelado. E eu já médica. Então eu disse, meu Deus, eu já sou médica, eu sou muito estudiosa, eu não consigo me acontecendo, né? E aí eu comecei, eu fiz faculdade de São Paulo, voltei para lá de novo e passei com nutróloga, né? Eu nem entendi o que era nutrologia. Na faculdade eu não tive aula de nutrologia, então isso não é difundido na faculdade. Isso não é assim, é como se
a gente aprendesse só de doença. Como a Indira falou, você vai no médico para tratar uma doença X. Por quê? Porque a medicina ela ficou setorizada. Cada um cuida de uma coisa e ninguém entende do todo. E aí fica muito difícil, cada um cuida de coisa. Eu cuido só da cabeça, outro cuida só do estômago, outro cuida só da mama, outro cuida só disso. E aí, gente, a gente precisa de um especialista? Precisa, é essencial ter um especialista. Mas o paciente, ele precisa ter um médico que veja tudo, né? Que veja o que ele está tomando. Porque normalmente quando você vai, a pessoa vê só uma coisa, né? Tem que ver tudo. Acaba que a gente tem um foco muito na doença, né? A gente não foca no doente, a gente não foca na rotina, a gente foca na doença. Porque o padrão da medicina hoje é curativo. Você tem a doença e você vai no médico. Ninguém vai no médico. A maioria dos meus pacientes, às vezes, chegam, não tem nada, doutora, eu vim em prevenção. Hoje que está se falando mais nisso, nessa saúde e tal, mas há 2 anos atrás, 3 anos, ninguém falava em prevenção. Você ia no médico quando estava com dor de cabeça, quando tinha infartado, quando estava com alguma coisa. Essa rotina de prevenção, ela não é colocada. O brasileiro, ele só vai no médico quando está com febre, ou quando acontece alguma coisa. Isso é a nossa cultura, né? É a cultura da doença. Eu só vou... Ninguém fala muito de prevenção. Por quê? Primeiro que a gente não aprende na faculdade, tá? Isso não se vê. Então, assim, não é nossa... todo mundo que você vá não fala de prevenção, né? Então, é o sistema que está doente, é o sistema todo que está doente. Então, só fala na doença. E quem fala prevenção não existe. Isso muito também, né, a gente falando, a indústria, né, acaba falando da indústria farmacêutica, gente, é indústria. Então, imagine que a pessoa queira você doente para você tomar medicamento, né? Então, tem disso também, né, não querendo ser polêmico, mas existe, né? A gente não pode omitir, né? Mas, é contra o remédio não, como eu até já citei. Mas o interesse, imagina se eu vendo isso, é o interesse meu que a pessoa compre, né? Então, efeito, muito idoso toma 15 medicamentos, aí às vezes vai cada doença é um médico, e aí precisa entender, como eu falei para vocês, se precisa usar um medicamento, a gente precisa entender qual é o efeito colateral, o que vai ver, qual a vitamina, qual o nutriente. E quem vê isso é um médico que faz nutrologia, né? Ele que é a pessoa que vê isso. Os outros médicos, eles são especialistas, ele vai focar naquilo. Então, é como se todo mundo tivesse que ter um médico, um nutrólogo, um médico de medicina preventiva para tratar dessas outras coisas. Porque a medicina, por exemplo, eu encaminho para o especialista, encaminho. Às vezes eu organizo o paciente todo e está precisando, realmente, eu estou precisando fazer isso com um cardiologista, ou com um endócrino, ou com um reumato. A gente tem que encaminhar, porque o especialista, ele vai saber mais daquilo do que eu. Só que quem vai organizar o resto todo é como se fosse uma clínica geral, né? O nutrologia, é a clínica geral que vai organizar tudo. O meu paciente realmente ele vai precisar tomar esses 10 medicamentos. Aí eu vou ver cada um e vou ver o que eu posso fazer para diminuir os efeitos colaterais, ver uma suplementação melhor, ver uma orientação de alimentação anti-inflamatória. Quem faz isso? Quem faz nutrologia, né? E a nutrologia não é muito difundida por conta desse padrão, Indira, que é curativo, né? A gente tem um enfoque na medicina curativa e não na medicina preventiva, né? Isso é uma das coisas. Aquele segundo ponto que você falou, por que tem tanta gente doente? Porque hoje a gente só come produto alimentício. Ninguém come mais alimento. Tudo tá dentro de saco, dentro com agrotóxico, com veneno, com não sei o que, com um monte de coisa. A gente é refrigerante demais, é excesso de álcool, é o excesso do estresse, é excesso de luz, ninguém dorme mais direito, a gente acorda com 300 coisas para resolver. Então é um conjunto de coisas, a pessoa não relaxa mais, não tem um tempo para se acalmar, para fazer uma oração, uma coisa, é todo tempo tendo alguma atividade, alguma coisa. E todo esse estresse, toda essa falta de sono, se alimenta mal, é fast food o tempo inteiro, né? Excesso de fritura, excesso de tudo. Então, isso faz com que o corpo vá adoecendo mais, né? Então, a gente fala, uma pessoa, as comidas que tinham há 100 anos, hoje ninguém... Você for no supermercado, praticamente 80% das coisas não tinham há 100 anos atrás, não tinha há 50 anos atrás. Essa quantidade de embutidos e não sei o que, não sei o que. Todos esses produtos alimentícios, né? Então, a gente acaba consumindo mais produto alimentício. Intoxicação por metal pesado, chumbo, mercúrio, a maquiagem tem chumbo, né? Então, a maioria das maquiagens a gente acaba se contaminando com chumbo. Mercúrio, peixe
a maioria dos peixes está contaminado com mercúrio, nossos rios, nosso contaminado. Então, imagine esse excesso de metal pesado. Ninguém toma mais remédio para verme, esqueceram que a gente tem vermes, né? Todo mundo na infância tomava, então parasitoses, né? É real, existe parasitose, existe excesso de metal pesado, a gente pede no sangue excesso de alumínio, o alumínio está estourado. Panela de alumínio, cozinhar com panela de alumínio, então a gente sabe, existem trabalhos, né? Alguns trabalhos mostrando relação do alumínio com Parkinson, né? Então evitar também desodorante com alumínio, porque a absorção, então à noite, principalmente mulheres, não dormir com desodorante, e principalmente esse desodorante que contém alumínio. Então, a gente porque a gente adoece excesso de disruptores. Tudo que faz que o nosso corpo não funcione bem, né? Esses disruptores é metal, excesso de plástico, todas as nossas coisas praticamente têm petróleo. Petróleo é disruptor endócrino, faz com que nossos hormônios não funcionem bem. Então, gente, a gente está numa cadeia, salve-se quem puder, né? Quem puder comer orgânico, quem puder fazer atividade física, quem puder suplementar, fazer uma prevenção, dormir na hora, controlar o estresse, né? Acreditar em Deus, isso faz total diferença. Ter uma fé, acreditar, né? Numa força maior. Tudo isso é saúde. Tudo isso vai fazer com que você previna doenças, com que você renda mais um trabalho, com que você tenha um corpo que você quer ter. É um conjunto de ações que vai fazer com que você fique melhor, né? As doenças, muitas questões da doença, às vezes muita gente não pede as vitaminas. Você vai no médico, o médico não pede, né? Por quê? Porque ele é especialista naquilo, então ele vai focar na tomografia, na ressonância, em alguma coisa. Por isso que eu falo, precisa ter um médico para chamar de seu. Essa médica é a minha médica. Eu vou para os especialistas, mas eu vou para ela organizar. Olha, doutora fulana, isso aqui como é? Organize aqui, ó. Meu médico disse assim, meu especialista tal. Beleza, vamos organizar aqui, né? Precisa ter uma pessoa que veja tudo. A consulta, às vezes, do especialista é mais rápida, é focado naquilo. E a gente precisa ter essas pessoas especialistas, porque o clínico, tipo, a nutrologia, a clínica geral, ela não vai conseguir saber especificamente daquelas coisas, entende? Então, é bom que o paciente tenha uma doença, tenha um especialista e tenha alguém da nutrologia para organizar a casa, organizar o que o outro não consegue ver. Isso. Eu fui para um médico, e aí o médico passou um remédio e tirou todos os outros que a doutora tinha me passava, minhas vitaminas e tudo. Aí eu tirei tudo que o médico mandou, eu tirar para tomar um outro remédio porque eu estava doente, aí eu fui para o especialista. E aí, em vez de eu melhorar, eu piorei. Não melhorei do que eu tinha que melhorar, porque eu sou um paciente autoimune, e a pessoa não estava acostumada a lidar com paciente autoimune, e aí, além do piorar do que eu fui me tratar, eu piorei das minhas outras coisas, porque eu tirei tudo, e aí levei um carão dela grande, você entendeu? Ela disse, sua médica sou eu, quando você for para outra médica, você volte para mim para eu saber, porque senão a bagunça vai poder me organizar toda de novo. Então, isso realmente é importante. A gente voltou para o antigo. Antigamente a gente tinha um médico da família, né? Aquele médico que conhecia a família, que conhecia a avó e tal, né? Então, assim, voltamos para o médico antigo, né? Então, assim, a Rafaela está perguntando, e vitaminas em comprimido funcionam? Ela falou um pouquinho mais cedo que algumas pessoas não absorvem direito, porque tomar pode, ela coloca que ela, inclusive, manda a gente tomar, mas ela não gosta de suplementos, né? Já estou respondendo aqui. Mas, assim, como a gente está se encaminhando para o final, aí se você quiser, você já fala nesse sentido, né? A Ju está dizendo aqui, escapei de uma cirurgia, porque ela suspendeu uma cirurgia dela, é verdade. A Gisele falando, depois que eu fui na doutora Etienne, eu não confio, essa Gisele é uma graça. Esses meus pacientes, eles são meus pacientes são meus, viu? Eles são, eu encaminho para o especialista, gente, brincando. Eu encaminho, sim, quando eu preciso, né? A gente precisa, é uma união. Mas eu gosto sempre que o paciente me fale, eu mande uma mensagem, eu sempre sou solista, mande uma mensagem, olha, tá acontecendo isso, eu fui no médico X, tá, vamos organizar. Então, essa interação é muito bacana, né, interdisciplinaridade, eu sempre gosto multiprofissional, eu sempre coloco todo mundo junto, o paciente sai ganhando, né, das terapias alternativas, integrativas, eu gosto muito, eu acho que é união, a gente precisa ver o que é bom de cada coisa, acho super importante, e ver o paciente como um todo. Que eu reforço no sentido do que eu convivo com você é de você estar sempre disponível, né? Assim, por exemplo, eu tô consultoria no hospital, que é o Hospital Nosso Lar,
E quando eu tive que ficar lá, eu sou autoimune, aí eu passei uma mensagem para ela, disse, eu não vou ter como ficar em casa. E agora? Aí ela disse, então calma, vou te passar uns suplementos aqui, você tem que dar um jeito, vamos colocar aqui umas vitaminas assim, assado, para poder você melhorar a sua imunidade e correr menos risco. Então é muito difícil você ter um médico que está ali te acompanhando. Às vezes eu passo num canto que eu vejo uma comida que é diferente, que ela, às vezes tem umas coisas que ela é proíbe, aí eu tiro foto assim, esse iogurte pode? Aí eu tiro a foto e mando para ela. Aí tem uns que ela diz assim, pode não, esse pode, né? Então, assim, é difícil de você ter um médico que esteja, que realmente esteja te ajudando no teu dia a dia da tua vida. E esse perfil é um perfil bem da Etiane. Gente, a gente está acabando, misericórdia. Então, vou passar a palavra para a Etiane encerrar, agradecer a presença de todos. E qual é o final que você nos passa nesse momento de Covid louco, que você é da área da saúde? Eu acho que a gente, nesse momento, principal coisa é saúde mental, né? Diminuir esse estresse. Eu sei que tá todo mundo louco, ansioso para voltar pro trabalho, mas tentar manter a saúde mental em dia. Tentar, como a Indira falou, não tem vitamina D, Ixi, mas tentar foi. tomar sol. Ixi, por Acabou. quê? Pronto, bem-vinda. Agora o Instagram tem essa mania, ele fecha em 1 hora. Agora pode falar com calma. Pode falar bastante aí do Covid, o que você recomenda, enfim, para depois a gente encerrar decentemente. Bom, então, como eu estava falando, né, sobre o Covid, eu acho que o principal é a gente tentar manter nossa saúde mental em dia, tá? É difícil, mas o estresse, ele acaba que baixa a imunidade, tá? Então, assim, o ideal é você tentar manter esse estresse, organizar uma rotina dentro do possível, certo? Tomar suplementação, o ideal é que você tivesse já medido no sangue para você poder suplementar vitamina D, uma vitamina C. Hoje se fala muito da Como é questão do básico, credo. zinco, tá? Zinco também está sendo muito falado nessa questão de Covid. Mas é organizar tudo, né? Zinco, vitamina D, uma vitamina C, comer de forma adequada, nesse momento evitar os excessos de farináceos, excesso de pão, excesso de massas, né? Tentar dormir bem, tá? Tomar bastante água e tentar se expor ao sol, pelo menos uns 20 minutos, né? Se você conseguir se expor ao sol, já que não consegue tomar vitamina D, mas se expõe ao sol, como a Indira falou, parece que está em falta, mas ou manipula, né? O ideal. A gente está fazendo nesse período consulta online, né? Principalmente para dar suporte para esses pacientes. Eu tenho muito paciente e a gente precisa fazer suporte, então a gente está nesse período fazendo consulta online. E se expor ao sol, dormir bem, tomar bastante água, comer mais frutas, verduras, tá? Tentar incluir alimentos na nossa rotina, alimentos mais verdes, que vai ter mais vitaminas, variedade na cor, eu acho que isso é fundamental, né? A suplementação ela é individualizada, então nem posso falar de doses, nada, mas o uso de vitamina D, o uso da C, zinco, principalmente, eu acho que seria útil nesse período. E paz, tentar manter a cabeça em paz, eu acho que é fundamental nesse período. Eu acho que é ir ficar em casa, botar máscara se precisar sair, lavar bem as mãos quando voltar. Hoje eu tive que ir ao supermercado e muita gente sem máscara no supermercado. Gente, tem que usar máscara, todo mundo, tá? Máscara, lavar as mãos, chegar em casa, lavar as mãos bem. Isso faz diferença nessa prevenção, tá certo? Acho que é mais por aí. É um equilíbrio de tudo. Deixa eu aproveitar, antes da gente fechar, de fato, mas só porque como a gente entrou nessa história do Covid, que eu acho que é importante e acaba surgindo muitas dúvidas, porque muitas pessoas acabam perguntando assim, eu tomando suplemento, porque no suplemento já tem lá dizendo que é de A a Z, tem vitamina D, é o suficiente? Até minha sogra que me perguntou isso, aí eu disse, não, minha sogra, pelo amor de Deus, compra vitamina D separado, né, e compra vitamina C, então assim, porque a dosagem importa, né, então eu estou só colocando isso porque eu fui dizer pro Fábio, né, pra gente, meu marido, pra gente poder tomar vitamina D do jeito que você colocou, né, pra mim, no caso, 7.500 UIs, né? Aí ele disse, minha filha, eu fui ler não sei aonde, 7.500 UIs é muito não sei o que. Eu disse, ó, eu não vou desobedecer, a doutora tinha disse que era pra eu tomar isso, eu vou tomar isso. Então, assim, fala um pouquinho disso, porque, assim, às vezes a pessoa, 40 UIs, né? Então, assim, as pessoas às vezes não têm noção, compram um com suplemento e acha que, pronto, ali já tá tudo resolvido. O do polivitamínico eu não gosto, por quê? Polivitamínico, por exemplo, a dose da a vitamina D e a vitamina A, elas competem, tá? Então, se você usar uma dose de vitamina A muito alta, você acaba anulando o efeito da D. Então, nesses polivitamínicos, eu não gosto.
A vitamina D, imagine que se você pegar 20 minutos de sol, com mais da metade do corpo exposto, você vai produzir em torno de 10.000 UI. Se você toma sol durante 20 a 30 minutos e consegue produzir isso, teu corpo em 20 minutos, 30 minutos exposto ao sol, ele consegue produzir em torno de 10.000 UI. Então, imagina a suplementação, né? Então, assim, a suplementação, gente, ela é muito individualizada. E lembra que a gente deixa em níveis ideais, tá? A gente não deixa em níveis otimizados. Esses níveis de 20, que é essa questão de 1.000 de vitamina D todos os dias, é pensando só em saúde óssea. Quando eu uso vitamina D, eu uso como um pré-hormônio, visando imunidade, visando prevenção de hipertensão, de diabetes, porque baixa de vitamina D aumenta o risco para ter diabetes. Então, paciente diabético tipo 1 é obrigatório o uso de vitamina D diária. Então, paciente com doença autoimune também. Então, a gente tenta focar nesses pacientes, entendeu? Doses altas de vitamina D, acima de 20.000 UI dia. Aí, nesses pacientes acima de 20.000, já tem que ter um cuidado. Por quê? Porque quando você toma vitamina D em altas doses, você vai aumentar o seu cálcio no sangue, tá? E isso é um dos maiores, porque as pessoas ficam muito preocupadas com excesso de vitamina D por conta do excesso de cálcio. Então, se eu tomo vitamina D em altas doses, 20.000 I, 50.000 I, aí eu tenho que diminuir os laticínios, porque vai ter excesso de cálcio, e esse cálcio vai calcificar, né? Pode calcificar rim, artéria, calcifica onde tiver esse cálcio. Então, esse é o cuidado, tá? Vitamina D de 7.000, de 10.000 I, ele não tem esse risco, porque teu corpo consegue produzir isso em 30 minutos de sol, entendeu? Então assim, eu quero aproveitar e novamente, né, agradecer a doutora Etiane. Eu vi que várias pessoas aqui, enquanto ela estava falando, estavam perguntando como que acessa, né? E ela falou que estava fazendo consulta, né, online. Então, assim, o Instagram dela, acho que a Ju escreveu aí, porque eu escrevi e não consegui, né, é arroba, vai, fala aí, eu não sei soletrar teu nome. Tem Arroba dois N's. doutora. Aqui na live mesmo, você clica aqui em cima no perfil e já dá no meu perfil. Então, tem o pronto, perfil gente. Indira e tem o meu. É só clicar em cima e aí tem visitar perfil doutora Etiane Bartz. Aí você já clica no Aí, meu perfil, já sai direto, não precisa a pessoa é colocar chique, nada. entende mais do que eu, tá vendo? Eu não entendo disso. Então, faz o que ela disse, que você vai bater no perfil dela, e aí vocês passam um direct para ela, ou se quiser dizer outra forma deles entrarem em contato com você, também fique à vontade, porque tem vários perguntando aí. No meu perfil tem o telefone da clínica, né? Que é o 999-726-777. Tem o meu direct também, pode mandar alguma dúvida. Olha, doutor, você acha que isso pode me ajudar e tal? Também pode mandar. Questão de dose é que realmente a gente individualiza, né? Paciente meu, tipo, já é meu paciente há muito tempo, e aí eu já sei como eu já sei o fulano, então já vou colocando, né? Porque eu já acompanho há 2 anos, há 3 anos, então já são meus de verdade. Então a gente acaba falando doses. Mas paciente que não tem consulta, aí não tem como a gente colocar a dose. Mas o que eu tô dizendo é que vocês podem se expor ao sol, né? Sol, gente, tem que ser entre 10 e 4 horas, não pode ser só o frio. Aí o que eu oriento? Coloca um protetor no rosto, coloca um boné e deixa só o corpo exposto, né? Cuida do rosto, porque o sol no rosto vai envelhecer e ninguém quer envelhecer. Então a gente cuida do rosto, coloca um bonezinho, um protetor e deixa a metade do corpo exposto, mas dá metade. E aí quem não quer tomar cápsula, toma esse sol durante uns 15 minutos, que já dá certo também. Então, Para pronto. exposição. Pois então, agora, de fato, eu quero agradecer todos os que estiveram conosco aqui nessa live, né? Ficaram com a gente. A gente caiu no primeiro, porque o Instagram agora derruba com 1 hora, a gente tem que reabrir a sala. Quero agradecer a minha médica de coração, da minha vida, que foi quem me trouxe a ter uma vida ativa. Por isso que eu tive essa iniciativa da gente trazer a doutora Tiane para conversar com vocês, porque eu voltei a ter uma vida ativa, voltei a ter minha vida profissional funcionando depois que ela entrou na minha vida, porque realmente eu
chegou num ponto que eu tava já para desistir, porque bem, eu cheguei nela bem ruinzinha mesmo, como ela disse, só o resto. E hoje eu Eu tô realmente lembrando, agradeço eu tô demais. lembrando da Lacira, eu tô lembrando da Lacira, que quando eu comecei a consulta com ela, ela olhou pra mim e disse assim: Vale, essa menina que vai cuidar de mim, meu Deus, ela foi tão Então, bem indicada, eu não acredito não que é ela. Aí quando para terminar a consulta, ela olhou assim, ela, tu sabe que eu acho que ela pode ajudar minha irmã, a Indira, eu acho que a Indira vai vir pra cá. pronto, foi isso mesmo. E foi bem por aí. E quando eu indico ela, normalmente eu digo, é uma menina dessa, não faz nada por ela, mas pensa numa pessoa competente. Então, assim, estou muito feliz, porque eu acho que era isso que eu queria trazer para as pessoas, esse olhar para o nosso corpo. O meu marido está assistindo, ele fez uma colocação aqui, dizendo assim, duvido que a pessoa coloque álcool no lugar do combustível no seu carro ou um combustível adulterado. Mas no nosso organismo a gente se permite colocar. O ser humano é um bicho estranho mesmo, né? Ele fez um texto colocando isso. E é verdade, a gente se preocupa tanto com a nossa casa, com o automóvel, com as coisas, né? Com o computador, o celular, e esquece que a nossa máquina mais importante é o nosso próprio organismo. Então, o meu objetivo era trazer a doutora Tiane com esse olhar. Eu escolhi trazê-la porque é ela quem me acompanha, então foi ela que fez diferença na minha vida, e eu acho que é bom quando você traz um testemunho e você mesmo serve como exemplo do que aquilo funcionou na sua vida. É muito ruim quando você fala de uma pessoa que você diz, não, e tu conhece o trabalho dela? Não, só trouxe. Não, nesse caso, eu vivi, faz 2 anos que a doutora Tiane me acompanha, e minha vida realmente mudou. Minha vida como pessoa, minha vida profissional, meu rendimento, minha produtividade, consigo até dormir mais, e eu não acordo mais de 15 minutos, olha que maravilha, né? Quando eu consegui isso, eu liguei para ela e disse, a senhora não acredita, eu não estou mais acordando de 15 minutos, isso é maravilhoso. Eu Gente, dormi, tu porque... acredita que eu lembro que tu falou que tinha dormido 4 horas e meia? Olha como minha memória é Exatamente, boa. olha aí, né? Então, assim, para quem sofre de insônia, sabe como é terrível isso, né? Então, eu só tenho gratidão e fico muito feliz de ter podido dar essa oportunidade para as pessoas que estão nos seguindo, de conhecer essa medicina diferente, que o pessoal daqui não está acostumado, né? E ter a oportunidade de ouvir vários conselhos, várias dicas muito legais, que o pessoal já elogiou. Então, fica com você para encerrar, porque você hoje é que é a estrela. Ô, gente, obrigada. Eu só tenho a agradecer, né? A Deus, eu sempre falo que eu sempre falo quando eu saio de casa que eu quero ser instrumento de Deus na vida das pessoas. Se não for para ser assim, eu não vou, né? Então, é essa a minha maneira de trabalhar, é ser instrumento de Deus na vida das pessoas, ajudando onde elas precisam, né? Então, acho que isso é o meu trabalho, né? Eu sou apenas instrumento dele, ele age em mim, eu estudo, me capacito, mas quem age é ele, né? Deus que Legal. age, Deus que toca o coração, e acho que é assim, eu trabalho dessa forma, eu abraço meus pacientes, eu estou do lado deles, eles choram, a gente chora junto e estamos lá. Eu acho que isso é o mais importante na medicina, é o olhar no olho, é ser médico de gente. Eu falo, olha, eu nem tô mais dizendo que eu sou o quê? Nada, eu sou médico de gente. Vá lá que eu é médico de gente, médico que olha no olho, médico que toca, médico que abraça, médico que sente. Eu acho que é isso que a gente está precisando, né? Dessa humanização do atendimento e de ser suporte, o paciente precisa desse suporte, né? E eu acho que sendo instrumento de Deus, mostrando o serviço, né? E eu acho que é isso, né? Eu sou muito feliz, eu acho que a minha profissão é maravilhosa, né? Eu amo o que eu faço. Gente, eu acordo segunda-feira tão feliz, agora não, tá tudo louco, né? Mas eu acordo tão feliz, eu vou no carro agradecendo, eu vou feliz, eu chego no consultório feliz, eu fico alegre nos pacientes, porque eu amo fazer isso, né? Eu vibro com cada paciente que emagrece, com cada paciente que passa a dor, com um paciente que tinha uma coisa que ninguém conseguia resolver, a gente consegue resolver às vezes em um mês, 15 dias. Então, eu vibro muito com isso, né? Eu acho que é vocação, acho que é vocação, nasci para isso, amo, e tô aqui, caso precisem. E quero agradecer a Indira também, né, por ter me chamado. Na hora que ela falou, disse, não, vamos sim. Indira é a pessoa que eu vi que melhorou muito, e tem muitas Indiras, né, no consultório. A gente consegue melhorar muito. Eu acho que é vocação e instrumento de Deus, né? Eu acho que isso é o mais importante. É você estudar, se capacitar
e deixar Deus agir, né? Eu acho que é bem por aí. Legal. Gente, a gente vai encerrar. Quero só reforçar para vocês que amanhã tem outra live com a nossa convidada Márcia Vale. Ela é a proprietária da Arcs Eventos. A gente vai estar falando sobre se reinventar. Aí já é um foco mais já no sentido de você estar sempre se melhorando e vendo cenários e se readequando, né? Investindo em você mesmo. Bem legal. A gente vai estar também a semana que vem com mais 3 lives, que depois a gente explica para vocês, porque senão vocês vão acabar se perdendo, que são muitas pessoas convidadas, super bacana. E na outra semana, dia 5 e 6 de maio, a gente vai estar com o Maratone Sua Carreira, que é uma imersão para que você dê o primeiro start para desenvolver a sua carreira. Quem quiser participar do Maratone não vai ser dessa forma aberta, a gente precisa que você se inscreva para a gente poder depois estar mandando um conteúdo, material, essas coisas para vocês. E aí o link da inscrição está na bio aí do Instagram, do meu Instagram. Então, quem tiver interesse, vai lá e clica, porque esses nossos estão sendo abertos e a gente não está gerando esse conteúdo para ser entregue. Mas no outro, como tem conteúdo, tem material e tudo, precisa que você se inscreva para a gente poder estar te lembrando e mandando material. Então, mais uma vez, obrigada. Vamos encerrar. Beijos, que eu sou apaixonada por essa minha Beijos. médica. Beijo, gente. Até mais.